Imagine passar toda a vida tentando caber em espaços que nunca foram seus. Desde cedo, você aprende a moldar suas palavras, a escolher as roupas que não são exatamente as suas, a medir cada gesto para caber em um olhar que nem sempre se volta para você. É um esforço tão silencioso que parece natural, mas, por trás dessa busca pela aceitação, mora um fardo que vai crescendo até sufocar, o medo de não ser aprovado, a necessidade de pertencer, a angústia de se tornar apenas um reflexo do que esperam de você. Talvez você nunca tenha parado para perguntar: quem sou eu quando não estou tentando agradar? Essa pergunta, por si só, já carrega a semente de uma libertação. Michel de Montaigne, um pensador do século XVI, viveu cercado por guerras e desilusões políticas. Ele testemunhou a fúria humana e a fragilidade das certezas. Mas em vez de endurecer, ele se retirou para dentro de si mesmo. Em sua torre silenciosa, encontrou um refúgio não para se esconder do mundo, mas para escutar o que ecoava dentro dele. Seus ensaios nasceram desse lugar de sinceridade, não de arrogância. E hoje, séculos depois, ainda nos falam com uma força desconcertante. Viva por aquilo que é seu, não pelo que esperam de você. Montaigne entendeu que a vida não é um palco onde precisamos encenar perfeição para sermos aceitos. Ela é, antes de tudo, um sopro passageiro, uma dança com o inesperado. Ele escreveu: minha vida esteve repleta de tragédias, a maior parte das quais nunca chegaram a acontecer. Quanta verdade mora nisso! Pense em quantos medos você carrega. Quantas noites em claro revisitando conversas que nunca foram ditas. Quantas preocupações por caminhos que jamais foram trilhados. Vivemos como se tivéssemos que garantir cada passo, como se fosse possível prever tudo para nunca falhar. Mas a vida não pede garantias. Ela só pede presença. Ela só floresce quando paramos de querer controlar tudo e começamos a escutar o que está vivo agora. Quando Montaigne quase morreu ao cair de um cavalo, ele não encontrou respostas nos livros ou nos conselhos. Encontrou-as no silêncio do que não pode ser controlado. Ali, naquele instante entre a queda e a vida que ainda pulsava, ele compreendeu que a tentativa de controlar tudo era apenas uma ilusão, e que, na verdade, a liberdade começa quando soltamos o que não podemos dominar. A vida nos mostra isso o tempo todo. Pense em quantas vezes as coisas deram certo quando você parou de forçar. Quando, exausto de tentar agradar, você finalmente se permitiu ser quem é. Foi aí que surgiram os encontros mais verdadeiros, as conversas mais profundas, as descobertas mais bonitas. Porque, ao soltar a necessidade de provar algo ao mundo, você deixa espaço para que o mundo venha até você, e não para a versão que você achou que precisava ser. Mas como soltar esse controle que parece colado na nossa pele? Montaigne não nos oferece fórmulas, apenas perguntas. Ele nos convida a olhar para dentro com honestidade. A quem estou tentando agradar? Por quê? O que eu sacrifico em nome dessa aceitação? São perguntas que incomodam, mas também curam, porque nos obrigam a olhar para o que é essencial. Na busca por aceitação, muitas vezes abrimos mão de nós mesmos. Cedemos à opinião do outro, vestimos a máscara que nos protege de críticas, mas que também nos afasta da nossa verdade. E o mais cruel é que essa máscara nunca traz a paz que promete. Quando finalmente chega a aprovação, ela não é para quem você realmente é, mas para o personagem que inventou. E assim, mesmo quando tudo parece dar certo, você continua vazio. Montaigne via isso com clareza. Ele entendia que a única forma de encontrar solidez era dentro, não fora. Que a aprovação dos outros é um espelho que muda a cada dia, mas a aceitação de si é um lar que não vacila. Ele escreveu para se conhecer, não para convencer, porque a verdadeira liberdade não nasce de aplausos, mas do silêncio de quem já não precisa deles para viver. Talvez o desapego pareça, para muitos, sinônimo de frieza ou indiferença. Mas não é. Desapegar não é desistir de amar, de se importar, de criar. É apenas abandonar o peso desnecessário, a expectativa de controlar o que está fora de nós. Montaigne nos mostra que o desapego é a arte de distinguir o que vale a pena carregar. É a coragem de soltar o que nos impede de caminhar.
Quantas vezes você tentou segurar alguém que queria partir? Quantas vezes se perdeu, tentando se tornar o que o outro precisava, não o que você queria ser? Montaigne observou como, no coração das relações, mora essa ânsia de posse. Queremos garantir que o outro fique, que nos ame, que nos escolha sempre. Mas isso só gera tensão e sofrimento. Ele acreditava que o amor verdadeiro nasce da liberdade, não da posse. Na amizade que teve com Etienne de La Boétie, Montaigne descobriu um laço raro, uma ligação que não exigia provas, que não cobrava nada além da presença. Eles eram dois espíritos que se encontraram sem tentar se moldar um ao outro. E justamente por isso essa amizade foi tão profunda, porque a liberdade permite a verdadeira conexão. O controle, ao contrário, sufoca. Na vida, quanto mais tentamos segurar algo ou alguém, mais aquilo escapa. Mas quando soltamos, algo mágico acontece. Porque aquilo que realmente quer ficar, fica por escolha, não por obrigação. E isso, por si só, já traz uma leveza que nenhuma estratégia de controle jamais poderia oferecer. E se você olhasse para suas relações hoje, quantas delas existem porque você está tentando segurar o que talvez não queira mais ficar? Quantas se sustentam apenas no medo de ficar sozinho? Montaigne nos lembra: quando o amor nasce do medo, ele não floresce. Quando nasce da liberdade, ele cresce como raiz firme, ainda que invisível aos olhos. Desapegar é também parar de esperar perfeição. Quantas vezes você se exigiu ser algo que não é? Quantas vezes escondeu seus erros, suas dúvidas, suas falhas? Montaigne era um homem que não temia expor suas contradições. Ele dizia: "Não me retrato por inteiro, mas como me vejo agora." Uma confissão humilde e libertadora. Ele sabia que ninguém é estático, que a vida é feita de mudanças, de quedas, de recomeços. No mundo de hoje, onde todos parecem gritar por aprovação, Montaigne surge como um sussurro que nos lembra que não precisamos de máscaras para sermos aceitos, que a maior força não está em parecer impecável, mas em abraçar as próprias imperfeições. É quando aceitamos nossa vulnerabilidade que encontramos coragem para viver de verdade. E não se engane, desapegar não é se afastar da vida, mas se entregar a ela com mais inteireza. É sair do modo automático, abandonar a necessidade de controlar cada resposta, cada olhar. É escolher agir com presença, mas sem se perder no resultado. É amar sabendo que o amor só é real quando é livre. É criar sabendo que a criação só floresce quando nasce do coração e não do medo de julgamento. Montaigne não era um monge isolado. Era um homem que amava a vida, mas que recusava se tornar refém dela. Ele entendia que o verdadeiro poder não vem de dominar tudo ao redor, mas de saber onde está o limite do que podemos realmente controlar. Ele chamava isso de viver de acordo com a natureza humana. E a natureza humana é imperfeita, frágil, mas também infinitamente capaz de se renovar. Talvez o momento mais poderoso do desapego seja aquele em que você, exausto de lutar contra o que não pode mudar, simplesmente decide descansar. Não por desistência, mas por confiança. Confiar que a vida, mesmo incerta, ainda é capaz de trazer beleza. Confiar que você não precisa ser tudo para todos. Confiar que, quando solta o que não te pertence, abre espaço para o que é verdadeiramente seu, e aí algo se transforma. Você descobre que o silêncio pode ser um bálsamo, que a solidão pode ser um portal para a criatividade, que o medo de falhar não precisa ser o seu guia. E, nesse instante de rendição, surge uma liberdade tão grande que você quase se pergunta por que demorou tanto para chegar ali. Porque, no fundo, desapegar é um ato de coragem. É escolher soltar o que nunca foi seu para encontrar o que sempre esteve dentro. É parar de brigar com o fluxo da vida e começar a caminhar com ele. É descobrir que, ao soltar a âncora do que te prende, você finalmente aprende a navegar. E você, o que ainda está segurando com tanta força? O que poderia acontecer se por um instante apenas soltasse? Talvez, ao compartilhar essa experiência, você não só liberte a si mesmo, mas também inspire outras almas cansadas de carregar pesos que não lhes cabem. Afinal, todos estamos aprendendo a mesma lição. A leveza só chega quando temos coragem de soltar.